Nessa aula de hoje, nós vamos iniciar então mostrando para vocês um pouquinho da diversidade observada dentro do subfilo crustácea. Como eu comentei na aula anterior, o subfilo crustácea é o grupo de animais mais diverso morfologicamente. E essa diversidade morfológica, ela se deve especialmente à grande diversidade de forma dos apêndices dos crustáceos. Em função disso, os crustáceos eles apresentam então diferentes modos de vida e diversos tipos de hábitos alimentares. As diferenças, então, entre os diversos grupos, entre os diversos taxas, especialmente as diferenças entre as classes de crustáceos, se deve a variações no número de segmentos que formam o tórax e o abdômen. Então, nós vamos ter uma variação de segmentos que vão formar cada um dos tagmas, que caracterizam cada uma das classes, e dentro das classes ainda nós vamos ter algumas variações. Além disso, nós observamos que a forma e o número dos apêndices também varia entre os grupos de crustáceos. E uma outra característica também que tem uma grande variação é o tamanho e a forma da carapaça. Então, são essas características que diferenciam os diversos grupos de crustáceos, especialmente as classes. A classificação dos crustáceos que eu vou utilizar aqui nessa aula é a classificação que foi proposta por Martin e Davis em 2001 e que vem sendo utilizada até aos dias atuais com algumas pequenas modificações. De acordo, então, com esses autores, os crustáceos estão subdivididos em 6 classes, tá? 5 delas sendo chamados de uma maneira arbitrária, sem caráter taxonômico, de entomostracos, e a 6ª classe, que é a classe com maior diversidade e que inclui a maioria dos crustáceos conhecidos, que é a classe Malacostraca, ela inclui então os conhecidos caranguejos, os siris, os camarões, as lagostas, os tatuzinhos de jardim, enfim, é um grupo então bem diverso de crustáceos, a classe Malacostraca. Nessa aula de hoje, então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho das características dos entomostracos, tá? Então, vocês vão ver que a classificação, que o estudo dos crustáceos ele é bem complicado, então nós temos que estar sempre se referindo às categorias taxonômicas. Para vocês terem uma ideia, eu sou zoóloga especializada em crustáceos e até hoje eu não consegui memorizar toda a classificação dos crustáceos, porque ela é bem complicada, ela é bem difícil. Vamos iniciar falando hoje, então, dos crustáceos que a gente chama de maneira geral, de uma maneira arbitrária, sem caráter taxonômico, de crustáceos entomostracos. Então, nós temos aí 5 classes: a classe Hemipédia, a classe Cefalocárida, Branquiópoda, Maxilópoda e Ostracuda. Vamos iniciar falando, então, da classe Hemipédia. Os hemipédios são crustáceos um pouco diferenciado dos demais, porque eles apresentam basicamente o corpo homônimo. Boa parte então dos segmentos que formam o corpo desses crustáceos, eles são semelhantes entre si, então a gente chama eles de crustáceos com segmentos homônimos. Hemípedes quer dizer patas em formato de remo, os apêndices deles são birremes, bem achatados, em formato então de remo. Eles são crustáceos marinhos, nós temos em torno de 12 espécies conhecidas de hemipédios e são encontrados em cavernas marinhas. Eles têm um tamanho que varia de 9 a 45 milímetros, ou seja, no máximo de 1 centímetro a 4,5 centímetros de comprimento. O corpo deles, então, é formado de uma cabeça e um tronco alongado
e esse tronco ele não está dividido em tórax e abdômen. E esse tronco podendo ter até 38 segmentos, tá? E cada um destes segmentos portando um par de apêndices birremes achatados e esses apêndices ainda de posição lateral, né? Os remipédios, eles lembram um pouco os anelídeos da classe Poliqueta, certo? Bom, os remipédios, eles têm o primeiro segmento do tronco unido com a cabeça. Portanto, esse par de apêndice, então, passa a ser chamado de maxilípode. Os remipédios não têm carapaça, mas eles têm um escudo cefálico protetor. As antênulas são birremes e ele pode ser considerado, então, o crustáceo mais primitivo, né? Como eu falei, ele é muito parecido, ele é semelhante morfologicamente aos seus primos irmãos, né? Os anelídeos, especialmente os da classe Poliqueta. Os remipédios, né, como eles são cavernícolas, então eles vivem em ambientes extremamente escuros, então eles são cegos e eles são hermafroditas, tá? Então eles têm no mesmo indivíduo o sistema reprodutor masculino e feminino. Então, remipédios, corpo formado por cabeça e um tronco com até 38 segmentos, apêndices birremes e de posição lateral. E além, né, dos apêndices cefálicos, que são as antenas, os dois pares de maxilas, a mandíbula, eles também têm um par de maxilípodos. A segunda classe que eu vou apresentar para vocês é a classe cefalopod, que também é um grupo pouco diverso, né? São em torno de 10 espécies marinhas conhecidas e todas elas com hábitos bentônicos, então elas vivem sobre o fundo, né, associadas ao sedimento. Diferentemente dos remipédios, os cefalocáridos apresentam, né, o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. A cabeça, então, né, sendo formada por 5 segmentos, que é característico dos crustáceos, o tórax com 8 segmentos e o abdômen com 11. E depois, na porção final, nós temos o telson com 2 longos ramos caudais. Os cefalocáridos não têm carapaça, assim como os remipédios, mas eles têm um escudo cefálico e esse escudo cefálico em formato de ferradura. Tá? Os apêndices do tórax, né, que são os toracópodos, são birremes e do tipo filopódio, ou seja, são apêndices que têm os artículos bem achatados, né, em formatos de lâmina, em formato também de remo, e muitas vezes esses apêndices em formato de filopódio acabam tendo uma função também nas trocas gasosas. Diferente dos remipédios, os cefalocáridos não têm maxilípodos, mas, assim como os remipédios, eles são cegos, eles não têm olhos e eles também são hermafroditas, tá? Então, um grupo também pequeno e restrito ao ambiente marinho, a classe cefalocárida. A terceira classe que eu vou trazer para vocês é a branquiópoda, né? Branquiópoda quer dizer pés branquiais, então nestes crustáceos, os apêndices, eles vão ter uma função aí nas trocas gasosas, né? Nesses crustáceos, nos branquiópodas, a coxa apresenta um epipodito, né? Um ramo não, né? Uma modificação achatado que vai servir como brânquia, né? Os apêndices dos branquiópoda, eles também vão ter artículos achatados, eles vão ser do tipo filopódio, né, em formato de folha, e além disso eles têm esse epipodito, que é uma modificação, e essa estrutura então vai funcionar como brânquia. Então, pés branquiais, né, os filopódios. No caso dos branquiópoda, pessoal, o número de segmentos e apêndices do tórax e abdômen varia muito, tá?
sendo que o abdômen geralmente não possui apêndices, tá? Então, dentro dos branquiópoda, é difícil de nós traçarmos, né? De nós dizermos como é a caracterização da morfologia, ou seja, como estão organizados cada um dos tagmas que compõem o corpo desses animais, uma vez que o número de segmentos e apêndices varia entre os grupos, né? Os números de segmentos e apêndices do tórax e abdômen variam. A carapaça pode estar presente ou ausente, e o último segmento abdominal com um par de grandes processos terminais que são os cercópodos. Depois eu vou mostrar para vocês. As maxílulas e maxilas podem estar reduzidas ou ausentes. Os branquiópoda não têm maxilípodos e nesse grupo nós temos em torno de 1.015 espécies descritas, quase exclusivas de água doce, né, como lagos temporários, fontes e pequenas lagoas, e poucas espécies que vivem em ambientes que apresentam uma água salobra, né, uma água com uma salinidade um pouco mais elevada, tá? Boa parte dos branquiópoda vivendo na água doce. Os branquiópoda, então, dividido em 3 ordens: anóstroca, notostraca e diplostraca. Vou mostrar, né, desses grupos. Os anóstroca, eles são chamados de camarões-fada. Eles têm o hábito, então, de nadar, né, com a região ventral voltada para cima. Os apêndices, né, do tórax, eles são bem desenvolvidos e o abdômen não apresenta apêndices. Nós temos em torno de 307 espécies e dentro dos anóstroca nós temos então o gênero Artemia, sendo bem conhecido, tá? As artêmias, elas são importantes alimentos para aves aquáticas, tá? E são branquiópodos, então, que não apresentam carapaça. Os camarões fada, né? Gênero Artemia. A segunda ordem da classe branquiópoda é a ordem notostraca, que é chamado de camarões girinos, né, que apresentam uma carapaça, né, em formato, né, de ferradura. Eles têm um telso mais ou menos quadrado e os cercópodos, né, um ramo caudal bem longo. Tá? Esses camarões girino, eles incluem então os tríopes, que são bem conhecidos por quem trabalha em aquirofilia, né, para quem tem algum tipo de aquário em casa. Então, esses tríopes, eles são vendidos como fonte de alimento, especialmente para espécies de peixes, tá? Em torno de 15 espécies. Então, nós temos ordem anóstroca, camarões-fada, e ordem notostraca, os camarões girino. Eu vou mostrar para vocês, então, a ordem diplostraca, tá, que inclui a subordem cladócera, que são conhecidas popularmente como pulga d'água. Tá? Nós temos em torno de 620 espécies de pulga d'água. Tá? Elas são encontradas na água doce. As pulgas d'água, elas são planctônicas, tá? E muitas delas são bioindicadoras de qualidade ambiental, tá? E são muito usadas em estudos de ecotoxicologia, tá? Porque elas são de fácil cultivo em laboratório e como elas são super sensíveis, elas acabam então aí mostrando resultados excelentes em estudos toxicológicos. Bom, as pulgas d'água, né, da subordem cladócera, tem a carapaça bivalve. Então, essa carapaça, ela lembra muito, né, a concha de um molusco bivalve, e ela é dobrada dorsalmente. Então, ela é dobrada aqui dorsalmente, mas ela não é articulada, tá? E essa carapaça, ela vai recobrir apenas o tronco, ela não recobre a cabeça, tá? E ela vai servir como uma câmara incubadora. O tórax e o abdômen, ele formam o tronco, então não tem aí uma divisão em tórax e abdômen, então a gente chama de tronco.
contendo de 4 a 6 pares de apêndices, e eles terminam, né, o corpo termina num pós-abdômen com ramos caudais semelhantes, né, a garras. E as antenas das pulgas d'água bem desenvolvidas. Tá? Então, pulga d'água, subordem Cladócera, que pertence à ordem Diplostraca, da classe Branquiópoda. Pulga d'água são crustáceos, então, encontrados na água doce, planctônicos. Eles são considerados elos nas cadeias alimentares, porque muitas espécies vão se alimentar, né, de algas, então eles vão fazer a ligação dos organismos produtores. Bom, agora eu vou apresentar para vocês as características da classe Maxilópoda. A classe Maxilópoda, então, ela está dividida em subclasses que incluem, então, crustáceos, que têm os corpos, né, bem diferenciados, porque inclui espécies de crustáceos que são sésseis, como, por exemplo, as cracas, que vivem fixos a um substrato. Nós temos também algumas espécies, como os representantes da subclasse Tantulocárida, Branquiura e Pentastômida, que são parasitos. Então, nesses crustáceos maxilópodos, o seu corpo vai estar completamente modificado, né, adaptado para uma vida parasitária. Muitas vezes vai ter uma redução aí no número de apêndices. Então, são animais bem modificados e com um hábito de vida parasitário. E depois nós temos os mistacocáridos e os copépodos, que apresentam também uma morfologia um pouco diferenciada, certo? Bom, a maxilópoda, então, inclui crustáceos com corpos curtos, então eles têm o corpo formado por um número menor de segmentos. A cabeça continua com 5 segmentos cefálicos, que é uma característica dos crustáceos, mas o tórax vai ter 6 segmentos, o abdômen 4 e mais o telos, podendo ainda haver uma redução no número de somitos, especialmente do tórax e do abdômen. Tá? De uma maneira geral, nós dizemos que os maxilópodos têm o corpo constituído por 5, 6 e 4. 5 na cabeça, 6 no tórax, 4 no abdômen. A carapaça pode estar presente ou reduzida, o abdômen reduzido e sem apêndices, e o tórax com apêndices birrêmios, podendo em alguns ser unirrêmios. Tá? E em alguns grupos mais especializados, como por exemplo aqueles maxilópodos que são parasitos, podem ter a ausência de vários apêndices. Tá? Bom, a classe maxilópoda, subdividida então em subclasses, uma delas é a subclasse Tecostraca, que inclui a infraclasse Ascotorácica, que é um grupo com 125 espécies, que são parasitos de quinidários e de equinodermos, tá? Então, eles vão ter um corpo modificado para asfixar o corpo do seu hospedeiro, então a antênula em formato de ganchos e maxilas e maxílula adaptadas então para capturar o alimento do corpo do seu hospedeiro. E a outra infraclasse é a infraclasse Cirripédia, que eu já vou mostrar para vocês as características, mas que inclui espécies ou que são sésseis, como por exemplo as cracas, mas também a infraclasse Cirripédia inclui alguns representantes parasitos. Depois vou mostrar para vocês de uma maneira bem rápida, bem sucinta, característica dos Tantulocárida, Branquiura e Pentastômida, que são parasitos, os Mistacocárida, que são de vida livre, e os copépodos, que são microcrustáceos extremamente abundantes em diversos ecossistemas aquáticos e que são também considerados elos na cadeia alimentar e que também têm uma grande importância como bioindicadores de qualidade ambiental. Bom, falar um pouquinho então da infraclasse Cirripédia, as conhecidas cracas. Tá?
As cracas, pessoal, quando vocês forem à praia, tentem observar as rochas que ficam ali na zona litorânea, né, substratos, às vezes até mesmo, né, as plataformas, aquelas regiões onde os barcos, nos próprios cascos dos barcos, né, vocês podem observar as cracas incrustadas, tá? Então, a infraclasse Cirripédia, elas têm um corpo adaptado para a vida séssil, fixa ou parasita, tá? As características básicas, elas estão praticamente irreconhecíveis nos adultos, tá? Essa infraclasse Cirripédia, ela inclui os únicos crustáceos sésseis quando adultos. As larvas, elas vão ser planctônicas. As larvas vão ser as responsáveis pela dispersão dos cirripédios. Tá? A larva, ela é chamada de larva cipris e tem uma carapaça bivalve e planctônica. Em determinado momento, essa larva vem para o sedimento, né, vem para o substrato e se fixa, se tornando um adulto bem modificado. Os cirripédios incluem em torno de 1.300 espécies exclusivamente marinhos, então não existem cirripédios dulcícolas, somente marinhos. Tá? O nome Cirripédia quer dizer, né, podos, né, pés em formatos de cirros, ou seja, os apêndices do tórax, eles são birremes, né, formando os cirros, que são estruturas que vão ser usadas para filtrar o alimento da água. Tá? Então, o tórax com 6 segmentos e os apêndices birremes sendo chamados de cirros, que é o que a gente observa nessa imagem inferior aqui. Né? Nós temos aqui uma craca pedunculada e aqui nessa porção superior aqui, os cirros abertos, filtrando então o alimento da água. O abdômen no cirripédios é reduzido e sem apêndices. A carapaça no adulto é bivalve, né? Ela é dobrada ou forma um manto membranoso. Então, a carapaça muitas vezes ela é formada por diversas placas. Tá? Uma característica dos cirripédios, que é uma característica, né, compartilhada com os remipédios e os cefalocáridos, é o fato deles serem hermafroditas, ou seja, o mesmo indivíduo vai ter capacidade de produzir óvulos e espermatozoides, ou simultaneamente ou em épocas distintas. Tá? As cracas, elas são comensais de baleias, tartarugas, peixes e outros crustáceos, ou seja, elas podem viver associadas, né, ao corpo desses animais e vão se aproveitar dos restos alimentares, né, das baleias, das tartarugas, de peixes. Muitas cracas às vezes também se fixam na região dorsal da carapaça de caranguejos, ou se associam também a conchas de moluscos, e dali vão se aproveitar dos restos de alimento destes animais. Mas também dentro dos cirripédios nós temos algumas espécies que são, como por exemplo, a superordem Rhizocéphala, que inclui então espécies de cirripédios que são parasitos de crustáceos decápodos, ou seja, crustáceos que incluem os caranguejos, os siris, os camarões, as lagostas. Tá? Os cirripédios da superordem Rhizocéphala, eles causam a castração desses animais, então eles destroem o sistema reprodutor e utilizam esse espaço para a sua reprodução. Já a superordem acrotorácica são cirripédios extremamente modificados e que são perfuradores, então o corpo deles completamente diferenciado, tá? Então, eles são perfuradores. E aqui mostrando para vocês, então, os representantes mais característicos da infraclasse Cirripédia, que são as conhecidas cracas, tá? Nós estamos falando classe Maxilópoda, subclasse Tecostraca, infraclasse Cirripédia e superordem torácica. Essa superordem, ela tem as cracas com pedúnculo, que são da ordem Lepadomorpha, e as cracas sem pedúnculos, que são da ordem Balanomorpha. Tá?
Aqui, então, mostrando para vocês duas imagens de cracas, né, fixas, né, cracas incrustadas na região dorsal aqui da carapaça de um caranguejo e no dorso de uma baleia. Subclasse Tecostraca, que inclui, então, o cirripé e também alguns tantulocáridos, branquiuras e o pentastômatos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês da subclasse de maxilópoda que apresenta a maior diversidade e que geralmente são encontrados em grande abundância nos ecossistemas aquáticos dos cíclodas e também em alguns ecossistemas marinhos, né? Que são os crustáceos da subclasse Copépoda. Tá? Os copépodos, eles são pequenos, nós temos espécies que variam de 0,5 a 10 milímetros. Tá? Existem registro de espécies de copépodos parasitos que podem chegar a 25 centímetros, mas isso já é uma exceção, tá? A maioria deles, então, são pequenos, não ultrapassando, então, aí, 1 centímetro. Nós temos em torno de 12 mil espécies descritas, então é um grupo bem diverso, mas que ainda tem muitas espécies para serem descritas. Eles não têm carapaça, mas têm um escudo cefálico bem desenvolvido e uma característica dos copépodos é ter um olho naupliano, um olho mediano entre as antenas. O tórax é constituído por 6 segmentos, sendo que um deles é fundido com a cabeça, então por isso que aqui a gente não mostra. Então, o primeiro é fundido com a cabeça, então eles vão ter um par de maxirípados. Depois, então, nós temos o segmento 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. O abdômen, então, formado por 4 segmentos e sem apêndices, tá? Mais o telos, exceto por um par reduzido no primeiro segmento. Então, em alguns, então, eles apresentam o primeiro par de apêndices do abdômen no primeiro segmento e geralmente esse par é reduzido. Os ramos caudais são bem desenvolvidos, tá? E uma característica dos copépodos é que as fêmeas apresentam sacos ovígeros. Então, é bem comum nós encontrarmos em água doce, especialmente de lagos, de açudes, as fêmeas ovígeras, sendo que algumas delas têm 2 sacos ovígeros e outras têm apenas um. Então, isso vai variar de ordem para ordem. Nós temos, então, 3 ordens conhecidas de copépodos, né? A diferença entre elas está no tamanho da antena e também no formato do corpo e também no número de sacos ovígeros. Os copépodos, pessoal, eles são elos nas cadeias alimentares, porque diversas espécies de copépodos se alimentam de plâncton, especialmente fitoplâncton, algas, e eles servem de alimento, por exemplo, para crustáceos, para peixes. Então, eles fazem a ligação dos níveis tróficos inferiores, dos produtores, com os consumidores de níveis tróficos superiores. Tá? Eles são planctônicos e uma outra característica dos copépodos é que eles são bioindicadores de qualidade ambiental. Tá? Então, os microcrustáceos, que são constituídos principalmente por copépodos, pelos cladóceros, que são as pulgas d'água, e também os ostracoda, que eu vou falar em seguida, eles são crustáceos encontrados em grande abundância nos ecossistemas, especialmente de água doce, e eles são muitas vezes utilizados em testes de toxicidade ambiental, porque eles acabam servindo aí como bioindicador de qualidade ambiental. E eles são de fácil cultivo, eles se reproduzem de maneira rápida e têm um ciclo de vida curto, então o que favorece os estudos em laboratório. E para finalizar a nossa aula de hoje, vou falar da última classe de crustáceos que a gente chama de entomostracos, que é a classe Ostracoda.
Os ostracoda, eles são chamados de camarão mexilhão, porque eles lembram um pouco, né, os mexilhões, que são moluscos bivalves, ou eles também são chamados de camarão semente, porque eles lembram muito sementinhas, né? Eles são crustáceos, com o corpo com uma segmentação extremamente reduzida e o tronco sem divisão nítida em tórax e abdômen. E os ostracoda, eles possuem o menor número de apêndices dentre os crustáceos. Tá? Então, menor número de apêndices dentre os crustáceos estão nos ostracodas. Eles têm de 4 ou 5 apêndices cefálicos e de 1 a 3 pares de apêndices no tronco. Tá? Uma característica dos ostracoda que os assemelha muito às pulgas d'água, né? As representantes, né, dos cladóceros, é o fato deles terem uma carapaça bivalve, né, parecida com a de um molusco bivalve. Só que nos ostracoda, essa carapaça bivalve é articulada dorsalmente, diferente dos cladóceros que não é. E além disso, essa carapaça ela recobre o corpo todo, inclusive a cabeça. Nas pulgas d'água, né, nos cladóceros, a carapaça ela recobria apenas o tronco e além disso a carapaça não é articulada. Isso nos cladóceros, nas pulgas d'água. Aqui nos ostracoda, a carapaça é bivalve, articulada dorsalmente e recobrindo o corpo todo. E uma outra diferença dos ostracoda para os cladóceros, né, para as pulgas d'água, é o fato dos ostracoda serem bentônicos. Eles vivem sobre o bentos. Muitas espécies são carnívoras, outras são herbívoras, algumas são consumidoras de carniça e outras são filtradoras. Tá? Eu acabei esquecendo de comentar, mas os ostracoda, pessoal, eles são um grupo que tem um grande registro fóssil. Tá? Nós temos em torno de 65 mil espécies fósseis, tá? Então, eles são muito estudados na paleontologia. E, além dessa grande diversidade de representantes fósseis, nós temos em torno de 13 mil espécies viventes. Tá? Então, é um grupo, né, é uma classe de crustáceos com uma diversidade elevada. Só que diferente, né, dos copépodos e dos cladóceros, que também são microcrustáceos, os ostracoda, eles são bentônicos, então eles vivem sobre o sedimento. Então, muitos deles acabam sendo bioindicadores de qualidade ambiental dos sedimentos, tá? Dos ecossistemas marinhos e também de alguns ecossistemas de água doce também, certo? Então, nessa aula de hoje, nós vimos, então, características, né, e os representantes de crustáceos entomostracos, que são os crustáceos das classes Hemipédia, Cefalocárida, Branquiópoda, Maxilópoda e classe Ostracoda. Nas próximas aulas, então, eu vou mostrar para vocês, então, a morfologia e a diversidade da classe Malacostraca, que é a classe que inclui, né, a maior diversidade de crustáceos e dentre eles crustáceos que são mais conhecidos dos seres humanos, né, como por exemplo os siris, os caranguejos, as lagostas, os camarões e os tatuzinhos de jardim, certo? Então era isso que eu tinha para colocar hoje. Qualquer dúvida, entrem em contato.